A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos que ouvem a palavra do dia. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos de pé, acordar para um novo dia, para desfrutarmos das beneficências do nosso Deus. Aleluia. Paz seja abundante em vossos corações. Gostaria de ler Daniel. É muito profunda essa palavra, como todas, né? Mas ela é muito interessante, porque diz a respeito dos finais dos tempos, a qual foi declarada Daniel. Glória a Deus. Capítulo 10 diz assim: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava na beira do rio grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e escondendo-se. Ficou, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí como um rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deixa eu me ver aqui uma coisa. Daniel, esse que me tocou. Tá. Agora, no verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias.
E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com outro meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força, e não ficou em mim fôlego nenhum. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito nas escrituras da verdade, e ninguém há que se esforce comigo entre aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Louvado seja Deus. Então a gente está vendo aqui que essa profecia que o Senhor fez Daniel entender é o que está acontecendo, né? Já está acontecendo, ainda tem muitas coisas a acontecer ainda, até os finais dos tempos, mas aqui a gente vê que o Senhor Deus mandou um anjo para vir estar presente, né, na vida de Daniel, para confortar ele, porque a gente vê que desde quando ele foi preso, né, juntamente com os irmãos os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, a gente vê que desde aquela época, daqueles dias, ele nunca deixou de buscar a Deus. E ele e os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles nunca deixaram de temer a Deus. Eles não negaram a fé deles em momento nenhum. A gente vê aqui que eles continuaram sendo servos de Deus. Não é porque eles foram levados cativos que eles negaram a fé. Não é porque eles foram levados presos que eles deixaram de ser judeus, de praticarem a fé deles, de jeito nenhum. Tanto é que diante do rei da Babilônia, né, ele continuou jejuando, buscando a Deus, adorando somente a Deus. Tanto é que até jogaram, né, os 3 jovens na fornalha de fogo, porque eles não queriam adorar os ídolos da Babilônia, né? Intentaram mal contra Daniel, jogando ele na cova dos leões, para os leões devorarem Daniel, porque Daniel não deixava de orar a Deus, mas contudo ele não negou o Deus que ele servia. Então, ele sempre jejuando, sempre buscando a Deus. A prioridade na vida de Daniel sempre foi o Senhor, a prioridade. E colocaram ele como governador, como presidente. E mesmo assim, ele estava sempre com os príncipes, porque colocaram ele nessa posição. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de fazer a obra de Deus. A obra de Deus para ele era orar, temer, respeitar o Deus que ele servia, né? Então a gente vê a retribuição que Daniel teve por amar a Deus. Glória a Jesus, né? Então a gente vê que um grande exemplo hoje, né, nessa data, deixa eu me ver, 23 de julho de 2022, vai saber quantas pessoas em cima da terra já falou o nome de Daniel hoje. Eu mesmo, olha quantas vezes eu já falei o nome dele aqui agora. Então, Deus honra os seus filhos, né? Deus honra. Por quê?
Porque quem busca Deus com sinceridade, Deus não deixa passar em vão, né? Então, olha aqui o que Deus fez na vida de Daniel, porque Daniel também fez a parte dele, mas Daniel nunca fez a parte dele buscando recompensa, elogios, reconhecimento, nada disso. Daniel buscava Deus porque ele amava mesmo, ele tinha se entregado para Deus de corpo, alma e coração. Corpo, alma e coração. Corpo, porque a gente vê aqui, né, que ele foi jogado na cova dos leões por amar a Deus, o corpo dele ia ser destruído, né? E aí o Senhor poupou a vida dele. Então a gente vê que ele se entregou de corpo e alma e espírito. Os irmãos também, Ananias, Azarias e Misael, foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então a gente vê aqui que eles amavam a Deus de verdade, não é aparentemente, né? E a gente vê que Daniel, ele colocou no coração, olha só dele colocar no coração, ele nem fez, ele tinha colocado, e depois ele foi fazer, ele fez um propósito, né? Eu vou consagrar, vou jejuar 21 dias, eu vou entristecer 21 dias, vou deixar de comer carne, vou deixar de beber vinho, não vou comer nem beber, eu vou jejuar. Não é porque a gente é crente que a gente tem que ficar só nadando na bênção, a gente também tem que fazer os nossos sacrifícios, né? A gente tem que tirar um dia de jejum, um dia de consagração. A pessoa, ela faz jejum intermitente para emagrecer, mas não consegue jejuar para se humilhar diante de Deus, né? A gente tem que ter essa prática de jejuar. É tão bom, né? A gente se aproxima mais de Deus, é muito maravilhoso mesmo, né? Quem nunca jejuou, faz jejum para ver que bênção que é, né? Ler a Bíblia em jejum, orar em jejum, cantar em jejum, toma Santa Ceia em jejum. Ah, mas a Santa Ceia é à noite, mas você já experimentou fazer isso? Você já experimentou você ficar o dia inteirinho de jejum, entregar o jejum só na Santa Ceia? Nossa, é muito tremendo, é tremendíssimo. A gente faz tanta coisa, né? Por que a gente não pode fazer mais para Deus, né? Então aqui a gente vê que aí Daniel então fez esse propósito. Quando ele fez esse propósito, ele fez quando deu 21 dias, quando cumpriram essas 3 semanas, no dia 24 do primeiro mês, Daniel estava na beira do rio Idequel e apareceu para ele um anjo. Esse anjo, para mim, não é nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, né, um anjo. Quando diz um anjo, é o Senhor, né? Aí, o corpo desse anjo era como turquesa, o rosto dele parecia um relâmpago, os olhos dele como tacho de fogo. Mas quem que é semelhante a isso, que se refere em Apocalipse, no capítulo 1? É o próprio Senhor Jesus, né? Os olhos como tocha de fogo, o braço e seus pés como cor de bronze assacalado, a voz das suas palavras como voz de muitas águas. E Daniel viu aquilo sozinho, os amigos deles fugiram. Por quê? Porque a visão era para Daniel, não era para os amigos. Porque muitos amigos não conseguem enxergar aquilo que você enxerga, porque você está buscando o Senhor. Glória a Deus. Aí Daniel, ele quase desmaiou, né? Aí depois ele viu essa grande visão, né? Aí depois sim, aí não ficou força nele, aí depois ele desmaiou, ele não conseguiu ficar de pé. Aí ele não, a força dele se foi. Ele ficou como se ele tivesse adormecido. Aí depois aquela mão veio, tocou em Daniel, né? E falou para ele, fica atento às minhas palavras, viu? Porque eu vou te dizer coisas tremendas, né? Aí Daniel ficou tremendo, tremendo de medo, né? Assustado.
Mas o Senhor diz, olha, Daniel, não temas, tá? Não temas, porque desde o primeiro dia que você colocou seu coração a buscar o Senhor, as suas orações foram ouvidas nos céus, né? Glória a Deus, foram ouvidas, porque você colocou no coração assim, eu vou aplicar-me a Deus, eu vou me aplicar em consagrar a Deus e compreender e me humilhar perante o meu Deus. A gente conhecendo Daniel pelas escrituras, a gente vê que ele era um homem temente a Deus, um homem que queria se colocar mais na posição de vaso. Mas aqui a palavra do Senhor diz que ele fez um propósito de se humilhar mais, de compreender as coisas de Deus, né? Por que que hoje em dia as coisas não estão fluindo? Porque a gente está levando as coisas de Deus assim, banho-maria, né? Ah, eu vou cantar um hino, me deram a oportunidade, nem sei que hino que eu vou cantar, né? Nem sei. Ah, eu vou orar lá com a irmã. Ah, não vou não. Ah, hoje tem culto de ensino de palavra. Ah, se fosse culto público eu ia, né? Foge da oração, foge do ensinamento, foge de jejum. Hoje é sábado. Era para estar na igreja muitos vasos de Deus se consagrando. Não é verdade? Era para estar muitas pessoas puxando as outras para que nós venhamos estar se consagrando, né? Então, mas Daniel era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele colocou no coração em compreender, ele queria compreender as coisas de Deus. Muitas pessoas por aí estão fazendo agendas e agendas e nem tá aí, sabe? Tá indo no embalo, não estão se preocupando em consagrar, em compreender as coisas de Deus, né? Está indo no embalo, tá achando que tá indo bem, né? Mas quanto mais a gente prega a palavra, mais a gente tem que se consagrar. Quanto mais a gente ora pelos outros, mais a gente tem que orar por nós. Temos que se consagrar, buscar o Senhor, porque senão vai chegar uma hora em que o vento vai bater, você não vai ter resistência. Louvado seja Deus. E aqui a gente viu que o Senhor, até para você ter uma visão, você precisa estar consagrado, porque Daniel desmaiou, né? Ficou sem força. Aí o Senhor veio falar com ele. Ele veio para fazer Daniel entender o que iria acontecer com o povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, mas a gente volta ali no capítulo, no versículo 1, que fala assim, ó, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Nós estamos vendo aí uma guerra prolongada, irmãos. Não é verdade? O que está acontecendo aí entre a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia? Uma guerra prolongada, né? Então a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir na terra, né? Profecias de Daniel, que Deus revelou a Daniel, né? Que ia acontecer nos últimos dias, né? Aí então, esse anjo veio para fazer ele entender, né? E ele estava falando, ele falou assim, ó, e ele estava falando comigo essas palavras, eu abaixei o meu rosto e fiquei quieto, eu fiquei como mudo. Aí, uma semelhança do filho dos homens, quer dizer, um anjo, porque eles têm a semelhança de homem, né? Tem a semelhança do ser humano, porque Deus nos criou a semelhança dele. Então, a gente não é diferente. Então esse, como semelhança do filho dos homens, tocou na minha boca e abriu a minha boca. Aí ele falou, né? Ele começou a conversar, né? Aí ele disse, olha, Senhor, por causa das visões que o Senhor me dá, eu fiquei até doente. Veio dores em mim.
Eu fiquei até sem força. Como pode eu, Senhor, falar com o outro, Senhor? Como? Eu não, né? Quer dizer, eu não tenho sabedoria, não tenho força, né? Não tenho fôlego, né? Como é que eu vou falar para o Senhor, para o meu Senhor, né? Então ele ficou assim numa situação difícil, né? Aí novamente o próprio Deus que ordenou para ele dar o recado das coisas que iam acontecer, ele pegou e disse assim: Olha, Daniel, não temas, tá? Não temas, homem muito desejado. Pai seja contigo. Anima-te, Daniel. Anima-te, falou 2 vezes. Aí, ele falando comigo, eu me esforcei. Aí, eu disse assim: Então fala, meu Senhor, porque tu me confortaste. Glória a Deus. O Senhor confortou Daniel quando ele achava que ele não tinha forças, né? Realmente não tinha, mas Deus deu vitória, né? Levantou ele, falou para ele paz, então ele recebeu paz. Ele disse: Sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então a gente vê aqui guerra, né? Guerra, guerra. A gente está vendo com os olhos humanos, carnais, mas guerras e guerras entre nações, a gente vê que os anjos do Senhor estão pelejando, né? O anjo do Senhor peleja na terra. E é por causa de um servo de Deus, Deus muda situações, né? Deus falou para Daniel, porque Daniel estava na posição de vaso. Quantas das vezes Deus quer falar com o povo e não acha um, não é verdade? Não acha um que teme a Deus, não acha um que busca o Senhor, não acha um que está na brecha, está no embalo, está nos planos de destruição, não está nos planos de edificar, né? Aí, Senhor, manda o anjo me ajudar, mas a pessoa nem está aí buscando a Deus, está nem aí. Só fica dando ordem para Deus, né? Senhor, manda Miguel, manda Gabriel, mas não tem moral com Deus, né? Não tem moral, não teme a Deus, né? Tá com essa boca suja. E nós vemos aí, ó, que o anjo tocou nos lábios de Daniel, né? Deus tocou nos lábios de Isaías. Então é necessário também que a gente venha a ser purificado, a ser animado, a ser esforçado, né? Se esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força. Se nós estamos achando que as coisas vão no embalo, nós estamos enganados, né? Ninguém vem, a gente está precisando de comida, mas ninguém vem trazer comida para a gente tem que ir lá no mercado. E para ir no mercado a gente tem que ter dinheiro, e para ter dinheiro a gente tem que trabalhar, né? De uma forma ou de outra, né? Se não está trabalhando, está aposentado, alguma coisa desse tipo. Então tudo tem um trabalhar, não é verdade? Tudo tem um trabalhar, a menos que seja doação, né? Alguém trabalha também para dar essa doação. Então, na verdade, então a gente tem que desfrutar das bênçãos do Senhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente vê aqui que Daniel, apesar de tudo, né, de tantas da sua vida consagrada, e mesmo assim ele colocou no coração de jejuar 21 dias. E às vezes, ó, hoje é sábado, era para nós estarmos fazendo o quê? Se consagrando. Ah, é porque eu trabalho. Nossa, o trabalho não impede ninguém de consagrar a Deus. O trabalho não impede. Eu falo isso de experiência própria, né? Na hora do meu almoço, eu vinha em casa, cantava, orava, lia a Bíblia e ia embora trabalhar novamente.
Aí depois, quando eu chegava, né, ainda tomava banho para dar o horário certo. Quando era 6 horas, eu ia entregar o jejum. E não era um dia, não. Quantas das vezes fiz campanha de 21 dias e muito mais do que 21 dias. Não vou falar para você não pecar, para você não escandalizar, né? E eu não morri, eu nunca morri por causa de jejuar. E é tremendo, tremendo, tremendo. Muito testemunho forte. Eu tenho testemunho profundo, né? Então a gente vê aqui que de nós buscarmos ao Senhor, a gente nunca perde. A gente tem depósito. Porque se algum dia a gente chegar a ficar numa posição, numa situação impossibilitada da gente estar buscando a Deus de joelho, ou não ter mais voz para orar, não ter mais voz para louvar, a gente tem depósito no céu, a gente tem lá com abundância guardado, né? Glória a Deus. Então a gente vê aqui que o Senhor está falando com Daniel as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. É tremendo, né? Então nós vamos ficar com essa palavra, seguir o exemplo dos servos do Senhor, porque o próprio Deus, ele veio a confortar a Daniel, né? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está conosco na bonança, mas também está conosco na tristeza, né? O Senhor é o Deus de Daniel, a qual Daniel caiu na cova dos leões, que jogaram ele lá, ele não caiu, jogaram. Só porque ele servia ao Senhor, só porque ele jejuava, orava 3 vezes ao dia, né? Então tem pessoas que elas não oram, não buscam Deus, não louvam Deus, e quando você faz, você desperta ciúme, inveja em outras pessoas que gostaria de fazer, mas não faz porque não se esforça, não quer, fica arrumando desculpas, não é verdade? Mas nós vamos fazer menção do nome do nosso Deus. Não vamos olhar para a esquerda, não vamos olhar para a direita, não vamos ficar aí presos por causa de conversas dos outros, vamos fazer a nossa parte. Daniel fazia a parte dele. A gente vê aqui que a vida dele era se entregar para Deus, sempre, corpo, alma e coração, corpo, alma e espírito, né? E quando acontecia alguma coisa lá no reinado, no palácio, que os príncipes, os governadores, os magos, os adivinhos não conseguiam fazer, eles iam chamar quem? Daniel, né? Então é assim, faça parte do Senhor, porque o Senhor está velando por nós e vão chamar você para orar, e vão chamar você para pregar, e vai chamar você para louvar a Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja. Vamos buscar mais o Senhor. Hoje é um sábado. Vamos dedicar mais e mais a Deus. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo. Amém.